Álvaro Afonso, projeto 366, um vídeo por dia do Brasil para o mundo. Vocês sabem qual é o conceito, o que significa um hormônio? Vocês sabem responder qual é a influência que os hormônios têm nas nossas escolhas? E vocês sabem, por exemplo, como é que influenciado pelos hormônios eu escolhi a minha especialidade? Então vamos explicar isso direitinho. Os hormônios são substâncias que eles levam informações de uma célula para outra, de um órgão para outro, ou do órgão para o mesmo órgão, e às vezes da célula para a mesma célula. Então, os hormônios, tanto nos vegetais e os hormônios, tanto nos animais, eles determinam escolhas, eles determinam ações. Eles são o sistema, junto com o sistema nervoso, que existe, por exemplo, nos animais, eles representam o sistema de comunicação do organismo com o próprio organismo e do organismo, por exemplo. Vocês já viram que as escolhas de um urubu são diferentes das escolhas de um beija-flor? Vocês já observaram isso? Vocês já observaram que a fisionomia de um beija-flor ele é bem diferente da fisionomia de um urubu? Então, quando o urubu ele vai fazer as escolhas alimentares dele, vocês podem olhar a carinha do urubu, não é uma carinha feliz, concordo? Depois vocês vão entender por que eu estou usando essas memórias, porque daqui para frente nós vamos falar vários vídeos com um determinado título, que é mais ou menos assim: como desinflamar o nosso DNA. E esse papo aqui é fundamental para vocês entenderem como desinflamar o DNA. Mas vamos voltar ao beija-flor e vamos voltar ao urubu. Então tá lá o urubu com a carinha muito enrugadinha, muito tristinha, muito paradinha, e ele resolve se alimentar. Para ele se alimentar, disparam os hormônios lá no cérebro do urubu, e o urubu vai, atraído por moléculas aromáticas, não muito cheirosinhas, por sinal, não muito gostosas, não muito cheirosas, não muito ligadas a emoções e sentimentos positivos. Lá vai o urubu buscar o seu alimento, carniça, com a carinha dele. Então, os hormônios determinam escolhas, os hormônios determinam comunicação, os hormônios eles determinam comportamentos. Aí cheirou a carniça, despertou uma série de hormônios que, na memória do urubu, vão fazer ele decidir escolher determinados tipos de alimento, que ele se adapta com aquele tipo de alimento. O mesmo acontece com o beija-flor, só que, se vocês repararem, o beija-flor ele tem brilho no olho, ele sobe, ele desce, ele vai para trás, ele vai para frente, ele vai em diagonal, ele fica o tempo todo batendo asas, porque ele tem milhares e milhares e milhares de mitocôndrias produzindo energia nas suas células musculares, nas suas células cerebrais. E o beija-flor vai lá, atraído pelo aroma exalado pela natureza, pelas flores, ele vai lá e se alimenta com o néctar das flores, faz a polinização, ou seja, faz a dispersão das folhas no ambiente,
ajuda na reprodução das flores, do vegetal, através da alimentação que ele tira o néctar, leva lá o grão de pólen de brinde, e ele, quando ele se alimenta, aqueles alimentos vão despertar a memória do beija-flor, evidentemente, a ação para voltar novamente a buscar aquele tipo de alimento. Agora, quando você tem pensamentos positivos, emoções positivas, emoções congruentes, coerentes, emoções que despertam memórias de estados mentais positivos, você está liberando determinados tipos de hormônios. Por exemplo, a acetilcolina, que é o hormônio da energia calma, você está liberando um hormônio chamado de serotonina, que dá tolerância, dá resiliência, você está liberando norepinefrina, que dá um start, que dá uma esperteza, que dá uma iniciativa, você está liberando ocitocina, que é o da coerência, da ética, do amor. Quando você está buscando e sendo influenciado por emoções e sentimentos positivos, você está indo em direção a determinados tipos de hormônio. Mas os hormônios, eles desencadeiam as suas escolhas. E você pode ter mais ou menos escolhas, né? E mais ou menos escolhas conscientes. Quanto mais escolhas conscientes você tiver, melhor. Por quê? Porque daqui para frente nós vamos começar a explicar como desinflamar o DNA. E para desinflamar o DNA das nossas células, dos nossos corpos, dos nossos tecidos, como desinflamar o DNA da nossa vida, nós vamos ter que fazer escolhas, quanto mais conscientes, melhor. E para fazer escolhas de boa qualidade, escolhas conscientes, nós temos que ter a noção do que é um hormônio. Então, hormônios são substâncias que comunicam célula com célula, comunicam órgãos com órgãos, órgãos com o próprio órgão, tecidos com outros tecidos, comunicam os seres vegetais e os seres animais com o ambiente onde eles vivem. Ou seja, os hormônios são mensageiros químicos. Por que os hormônios influenciaram a minha escolha de especialidade? Porque um dia eu falei assim, eu tenho que escolher uma especialidade. O que eu gosto? Eu gosto de comportamento humano. Aí o que eu escolhi? Endocrinologia e metabologia. Voltamos já.